espiralando ao centro de nosso ser, espiralando ao centro de nosso ser. Olá, Marli, Wander, como estão? Olá, Renato, Marli, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E vocês? Vamos fazendo um check-in aí enquanto o pessoal chega. Acho que pode também falar se ficou alguma coisa assim para trás que a gente precisa reforçar nesse encontro, ou que ficou faltando, né? Uma inquietação. Você está onde, Wander? Eu estou em casa, eu já estou em É? casa. Eu Num lugar diferente. Eu estou numa sala aqui, é pouco usada. Tá certo. Eu estou usando o celular porque meu computador está com problema no som e ainda vai levar um tempo até arrumar. Tenho que trocar HD, trocar algumas coisas nele. Boa noite, Renato, Wander, tudo bom? Tudo bom, Marli? Boa noite. Você, como é que tá? Oh, indo. Sim. Nossa, é muita correria, né? Mas é assim mesmo, né? Sim. Para Ei, você Bianchi. entender melhor Pode quem está falar. aí. Bianchi. Ainda está conectando. Pode falar. Pode falar, Bianchi viu, Marli? também. Ainda está conectando o áudio lá. Aí. Ei, Bianchi. Bem-vindo. Tudo bem aí contigo? Fala como é que você está e se ficou faltando alguma coisa assim dos encontros passados que você queira trazer. Tá sem áudio, viu? Tá no mudo. Renato, Opa, tá ouvindo? tô ouvindo, Bianca. Estou tentando conectar. Tá Tá me conectado. ouvindo? Estamos. Então tá. Não, ainda estou observando, esperando. Eu tenho mais que conhecer do que cobrar. Não, mas é alguma coisa assim que tenha ficado, tal, pode falar, viu? Se você queria saber mais, o que faltou, o que você achou que foi muito corrido, que ficou dúvida. Não. Para conectar tantas pessoas assim, não tem como todo mundo saber tudo certinho, não. Tá caminhando muito bem. Tô feliz aqui com o encontro. Beleza. Joia. Viu? A gente não tem fórmula, né? Então não adianta. Então a gente tem que ir conectando e aprender a fórmula. Né? Isso. Isso aí. Pois é, eu tô... a Suzana está entrando aqui. Vou fazer o meu check-in também. Estou bem, estou tranquilo agora, mas estou um pouco preocupado também que meu pai está no hospital, então está com alguma coisa que eles ainda não diagnosticaram, aí fico meio assim também. Ei, Suzana, como vai? Estamos fazendo aqui um check-in e aproveitando falar se dos encontros passados ficou algo que passou muito corrido ou que você achou que ficou faltando ou queria trazer. Pode falar também. Todo mundo já falou? Já. Estamos falando à medida que o pessoal vai entrando. Tá certo. Eu tô chegando aqui curiosa com o que eu vou ver hoje.
e com um pouquinho de saudade já, porque o que acontece comigo é o seguinte: a partir de hoje, já para as próximas semanas, eu não vou conseguir participar das reuniões online, né? Eu vou ter que ficar vendo as gravações, porque eu já, antes de entrar aqui, nesse curso, eu já tinha me comprometido com outro que começa na próxima semana, e vai ser toda quarta-feira, né? E então isso está me deixando assim já, eu queria ficar aqui, mas eu tenho que estar lá e também quero estar lá, e aí aquela confusão, né? E a gente sofre de FOMO, né? Fear of missing out, a gente não quer ficar fora de nada, né? Eu vi que na descrição, acho que foi o próprio Vander, né, que sugeriu que a gente fizesse uma introdução né, Vander? Você sugeriu uma mudança, né? E aí eu falei assim, olha, é só copiar e mudar. E eu vi que ele acabou não fazendo isso. Aí eu fiquei me sentindo super culpada. Eu falei, ai, caramba, acho que eu devia ter mudado eu mesma, né? Fiquei achando que eu fui grossa com você, Wanda. Né? Então, é isso, assim, não vi De problema jeito nenhum. nenhum, viu? Não percebi nada assim, de jeito nenhum. Então, ótimo. É engraçado que eu acho que essa situação é bem comum, né? Que alguém faz algo e aí, como foi a pessoa que escreveu, as outras pessoas ficam assim, eu não posso mexer lá, né? E aí fica aquele negócio, essa pessoa que começou, ela vira um responsável, né? Então, muda aqui, mas isso tem um peso também. Então, eu gosto muito do Dragon Dream quando tem aquela frase guarda-chuva, que um vai rabiscando no que escreveu o outro, e aí a gente vai se desapegando desse negócio, assim, eu que estou escrevendo, então é meu, né? Não, é de todo mundo. Você vai lá, pode apagar o meu, escreve por cima, e assim vai, né? Ei, Sandra, bem-vinda! A gente estava fazendo aqui um check-in, falando como que você está, e se ficou algo assim do encontro passado, retrasado, que ficou confuso, ou que você queira trazer de volta. Não, eu estou achando que nós todos estamos trabalhando demais. Eu tô no meu limite físico, emocional, psíquico. Então, assim, estou muito cansada. Eu queria ter tido mais tempo para pensar sobre a experiência, sabe? Mas não estou conseguindo. E eu, essa semana, encontrei o Tony, assim, ontem, na verdade, eu e o Tony trocamos algumas mensagens, porque nós estamos lá precisando pensar um pouco os acordos, né? E aí eu fiquei me perguntando como é que é essa história do ritmo, assim, porque é tudo muito rápido e nós não demos conta de fazer, tivemos que fazer no meio do caminho, mas as coisas devagarinho, eu acho que eu estou devagarinho entendendo. Legal, Sandra. Então, essa questão até é um acordo que eu queria trazer para o pessoal, né? Que eu já falei logo na primeira aula, sem sofrimento, sabe? Então, a gente faz o que dá, não tem problema deixar as coisas incompletas, né? A gente tem aquele negocinho, tudo tem que ser certinho, completo e tal, mas não, sabe? A vida não é toda completa. Então, tá ok deixar os vazios, só quer dizer que ninguém ainda foi lá e colocou, e às vezes nem precisa, sabe? Às vezes é algo que nem precisa. Então, um acordo, eu acho que ele é para ser escrito à medida que a necessidade for surgindo. Não precisa ter um acordo pré, né? A gente pode ir vendo o que está precisando e aí, pelas tensões, vai criando um acordo, né? Tem um conceito que eles chamam de big design, né? Então, assim, você vai planejar algo, a pessoa planeja tudo e gasta aquela energia para planejar, quando termina de planejar, já está defasado, né? Então, a tendência hoje não, a gente vai à medida da necessidade. Então, quando tem necessidade de estruturar algo, a gente estrutura. Quando tem necessidade de um acordo, a gente faz o acordo. Se não tiver, fica em branco, não tem problema. Menos é mais.
Eu acho, Renata, assim, desses encontros, né? Esse é o terceiro? Ou é o terceiro, né? Esse é o terceiro, se considerar a aula inaugural como o primeiro, né? Eu acho que essa experiência muda muita coisa de ponta cabeça da forma como a gente sabe fazer, ou aprendeu a fazer, né? E nesse sentido eu estou super feliz de estar aqui. Ei, Tony. Legal. Eu nem falei oi para todo mundo, gente. Suzana, Oi, cheguei agora, só um minutinho só. Tá certo, Tony. Mas então, só para fechar, Sandra, se você quiser colocar lá, né, um dos acordos é sem sofrimento, ok, não fazer, sabe? Pode, manda sem sermos cobrados, né, sem cobrança, sem sofrimento. Tony Nascimento, você quer falar como é que você chega? Se ficou algo assim dos encontros passados, né? Não sei se você chegou a assistir, mas que você precisa aí de uma contextualização ou algum pedido. Bem, boa noite a todos aí, a todas. Eu não vim lá no encontro passado, né? E eu acabei também não dando uma olhada no material, né? Mas eu vou acompanhando aqui vocês, tá? Na verdade, eu estou pegando o bonde andando, né? Ótimo, sem problema nenhum. Pode pegar o bonde andando e se estiver muito confuso, você pode pedir ajuda também, a gente dá uma parada e... Né? Tony, o Tony Dias, como é que você está? Oi, eu tô aqui, porque eu tô com o quarto para não ficar feio. Peraí, deixa eu só abrir a câmera já. Beleza. Mas você está bem? Faz um check-in aí e se ficou alguma coisa que você queira, né, assim, algo que ficou confuso ou que passou corrido, você queira Não, trazer. para mim tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Eu já tá tranquilinho. Eu chego muito eufórico. Sei lá, hoje eu tô eufórico hoje. Beleza. Valéria, bem-vinda. Nós estamos fazendo um check-in rápido aqui. Se você quiser falar como é que você está e se ficou algo assim que a gente tem que resgatar do encontro passado. Pessoal, eu tô tendo problemas com a minha câmera desde de tarde. Infelizmente, detesto ficar com a câmera fechada, mas não consigo abrir, tá? Não tô com dificuldades aqui, técnicas. Bom, tô chegando super feliz, super, né, descansada, apesar de uma semana maluca. E super feliz, porque era para eu faltar hoje e na semana que vem. Aí as coisas se organizaram de uma forma que o compromisso que ia ser às 7 foi às 5, deu tudo certo, estou chegando um pouquinho atrasada, então, perdão, mas estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje era um dia que eu não queria perder de jeito nenhum por conta da programação de hoje, então, fico feliz que a gente esteja aqui conseguindo se ver mais uma vez, né, e perdão de não estar com a câmera aberta. Oba, beleza, bem-vinda. Então, vamos indo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Uai, gente. Por que não está aparecendo o meu... meu PowerPoint para compartilhar. Share. Agora sim. Beleza. Aqui. E estou com uma tela pequenininha aqui, então está meio devagar. Se eu colocar assim, gente, vocês estão vendo minha tela inteira? Sim. Então tá. Então vamos começar, né? Só uma contextualização aqui. A gente está na sessão 2, né? Estou contando a aula inaugural como sessão 1. Né? Então, a ideia é mapeando as iniciativas e o conteúdo é a estrutura do círculo e os papéis internos, né? Isso aqui para baixo. Bem, no encontro anterior, a gente brincou um pouco com propósito, descrição, acordos, tarefas, papéis, né? E hoje
a ideia é a gente usar 20 minutos agora para ver um pouco sobre os elementos do O2, da Organizações Orgânicas, mais perguntas. Depois, 10 minutos com mapeamento e papéis, né? Então, a gente já vai passar para essa questão do mapeamento. Depois, eu quero propor um mutirão de preenchimento. Então, a gente pegar 20 minutos para dividir em salas e ir preenchendo o que a gente quiser preencher e discutindo o que a gente quiser discutir em grupos, tá? Depois disso, a gente faz uma leitura geral do que a gente já tem escrito, né? Dos acordos, propósitos, tudo, e uma rodada de consentimento. E depois, para fechar, eu vou contar um pouco da história da nossa cidade, alguns ciclos que foram emergindo, principalmente das cidades, né? As atividades que já aconteceram nas cidades, e a gente vai fazer um jogo de leilão, e isso daí já vai ser o pulo do gato para atividade prática de mapear essas cidades, né? Alguma pergunta aqui sobre o roteiro? Eu não estou vendo vocês, viu? Estou vendo só que a minha apresentação. Renato, eu tenho só uma questão. Se você acha que seria necessário algum tipo de anotação, é porque eu estou usando o celular. Se for preciso, eu vou pegar uma agenda ali, porque eu não vou conseguir digitar bem aqui no celular, não, né? Uhum. Pode pegar, é sempre bom ter um papel e uma caneta por perto. Okay. Não faz mal, não, né? Para quem puder e tiver com o Notion aí aberto também, né, puder fazer, a gente em alguns momentos vai entrar no Notion, né? Inclusive, eu vou colocar aqui no chat o endereço do nosso grupo lá, né? Para quem quiser já entrar. Chat. Beleza. Então, vamos voltar aqui. Posso seguir, pessoal? Estou seguindo. Não estou vendo ninguém. E se vocês não falarem, eu vou seguindo, tá? Então, o que são organizações orgânicas e sociocracia? Coloquei os dois, assim, mais ou menos equivalentes, porque a sociocracia, ela é mais antiga, e a organização orgânica é uma produção brasileira, sabe? É uma tecnologia social aqui do Brasil que foi que foi derivada, de certa maneira, da sociocracia, mas colocando assim alguns elementos que fazem mais sentido aqui para a gente, né? Cuidar das relações, também simplificando muita coisa. Mas, de uma maneira geral, elas são muito parecidas, no sentido de que é uma metodologia que ajudam as organizações a se tornarem mais adaptativas, auto-organizadas e focadas no propósito. Então, para organizações que não têm uma hierarquia coletivo, né, ele funciona muito bem. E, basicamente, é um conjunto de regras, de meta-acordos, que vão definindo como que a gente interage, né? A estrutura e os rituais de encontros, de decisão. Então, a base dela está numa tomada de decisão integrativa, por meio de consentimento, né? E isso daí ela é utilizado para alterar a própria estrutura organizacional. Então, essa estrutura ela vai alterando de uma maneira bem orgânica, né? E tem muita ênfase também, mais nas organizações orgânicas do que na sociocracia, na autonomia. Então, a maioria das decisões, elas não são decisões coletivas. A maioria das decisões são decisões individuais da pessoa que está trabalhando naquilo que ela está fazendo, né? Então, não precisa ficar perguntando para o chefe, para outro, se pode, se não pode. A pessoa vai e faz, né? Em alguns momentos, você tem
decisões que são coletivas, mas principalmente com a estrutura. E você tem, por causa disso, um trabalho muito grande de expor as divergências, né? Que é chamado de tensões, as tensões criativas, né? Então, vamos dizer, até mesmo os conflitos, para que, quando tem alguma coisa que está sendo feita que me incomoda, né? Eu tenho esse espaço para falar, olha, assim não está legal, vamos mudar para essa outra maneira, né? Então, a organização orgânica, a gente pode pensar que ela é focada no propósito, você tem um propósito geral da organização, você tem e aí cada um dos círculos tem o seu próprio propósito, e cada um dos papéis dentro dos círculos tem também o seu propósito. Tudo tem propósito, porque como a gente está trabalhando com autonomia, o que vai guiar a autonomia da pessoa é o propósito que ela tem que alcançar, né? Deixa eu ver aqui no chat. Abdicar é uma palavra-chave ao respeitar o outro. Também a questão do consentimento, né? O consentimento, ele ao contrário do consenso, ele vai mais na linha do o que eu posso tolerar, né? Então, isso daqui é terrível para mim. Se é terrível, você vai e fala, não tem consentimento. Isso daqui fere os meus princípios. Não consigo conviver com isso. Se for assim, eu vou sair, eu paro de brincar, né? Agora, não é o consenso, assim, se a gente vai pintar de que cor, né? A pessoa que está pintando vai pintar de verde. Eu gosto mais de rosa, né? A gente não vai votar nisso, não vai ter uma discussão interminável para ver que cor que vai votar, né? A não ser que seja algo de realmente importante que a pessoa fala, não consigo conviver com isso, né? Estrutura. A estrutura é toda feita de círculos, né? Cada um dos círculos ele cuida de uma responsabilidade específica e ele realiza os projetos a partir de seus membros, né? O círculo nada é mais do que um conjunto de pessoas que está com um propósito comum, agindo em colaboração, né? A maneira como a organização inteira tem uma cola, então, é por meio de elos duplos, né? Então, você tem um círculo que se conecta com outro por pessoas que estão tanto num círculo como no outro, né? Principalmente um círculo geral. Então, muitas vezes na sociocracia, você tem um círculo principal, assim, geral, e depois você tem os subcírculos, que tem um representante nesse círculo geral, e o círculo geral tem um representante nos subcírculos, né? A comunicação se dá muito por esse meio. Bianca falou, tolerar é chegar ao consenso até que a outra parte entenda ou você dedique. Mas também tem uma parte aí de... muitas vezes a outra parte não vai entender, né? E você precisa fazer uma leitura de isso daqui é tão terrível que seja dessa maneira, né? Porque se tudo tiver que ser da minha maneira e tudo tiver que ser da sua maneira, a gente não sai do lugar, né? Então, o consentimento ele dá um pouco mais de ar, de respiro, né? Você dá mais autonomia, né? E aí, nesse sentido, cada círculo decide como vai funcionar, né? Então, não tem o círculo central que ele fala, todos os outros círculos têm que funcionar igual, né? Cada círculo faz da sua maneira. Na sociocracia, na organização orgânica, você tem diferentes tipos de reuniões, que são módulos, né? São reuniões facilitadas e com uma forma de funcionamento pré-definido, né? Então, ele é muito bem estruturadinho, né? Vocês lembram quando a gente apresentou sobre a organização do centro vazio, que tinha um lado que era o caos e outro lado o controle, né? Organizações orgânicas e sociocracia ajudam a gente a chegar um pouco mais
para o lado do controle, né? Isso não quer dizer que uma organização de centro vazio ele adote necessariamente uma estrutura de organização orgânica ou de sociocracia. A nossa cidade, por exemplo, a gente adota alguns poucos elementos, né, sobre propósito, por exemplo, sobre estrutura em círculo. A gente não adota elo duplo, mas tem alguma semelhança aí na maneira como funciona as anfitriãs e os guardiões, né? São categorias de associados, mas a gente não adota 100% organizações orgânicas e sociocracia, né? Antes de eu passar para o próximo slide, alguma pergunta aqui ou comentário? Vou passar, então. Qual o propósito do projeto do ciclo? Agora a gente está falando aqui de propósito. Então, uma pergunta geradora para definir esse propósito, né? Se o projeto for bem sucedido, qual seria o impacto que gostaríamos que o projeto tivesse no mundo, né? Então, a gente fez aí o nosso propósito do grupo de estudo de OCV, é essa pergunta, né? Se esse grupo for bem sucedido, qual que seria o impacto que a gente gostaria que o projeto tivesse no mundo? Depois, se alguém tiver com o Notion aberto aí, puder ler para a gente como é que ficou escrito o propósito, a gente acho que é um bom momento aí de haver, né? E uma coisa interessante é que a gente não coloca o verbo infinitivo para criar o propósito. A gente já pensa no estado futuro desejável, né? Então, olha, depois da gente fazer tudo que a gente quer fazer, como que vai ser, né, o que a gente quer? Aqui também, trazendo um pouco do Dragon Dreaming, né? Isso daqui é utilizado para a gente encontrar a meta, né, no processo de Dragon Dreaming. E no caso daqui ele serve também para o propósito, né? A gente quer um propósito que seja inspirador, que seja inclusivo, que seja memorável e que seja conciso, né? São elementos aí para o propósito. Tá, círculo, então. O que é o círculo? É um grupo de pessoas trabalhando em direção ao propósito, né? E esse grupo de pessoas decide como o trabalho será feito dentro de contornos e restrições determinadas. Então, o círculo ele é um lugar de acordo, né? Você tem alguns acordos que regem o círculo e fora desses acordos, os membros, quem está lá no círculo, é livre para fazer as coisas. Muitas vezes, pessoas de fora do círculo podem fazer também o que o círculo tem de propósito, né? Você não precisa, por exemplo, o nosso grupo de estudo, né? Ele tem o propósito, tem os membros e tudo mais. Mas se alguém achar alguma coisa interessante, quiser contribuir com conteúdo ou com alguma ação, ela pode, é aberto, né? Tem essa permeabilidade, né? E aí os ciclos podem ser divididos em subcírculos e assim por diante, aquela natureza do fractal. Aqui um desenho, talvez explica um pouco melhor, porque eu sei que fica confuso assim, explicar esses conceitos. Mas imagina que você tem um círculo central, né? 6, 7, 8 pessoas que estão participando de um círculo, e eles aplicam aqui com a autogestão, né? E aí tem um outro círculo, né? Então, vamos dizer que isso aqui é um círculo de governança, ou, enfim, e aqui é um círculo de comunicação. E você tem uma pessoa, a Maria, que ela está nos dois, e o João também está nos dois, né? O elo externo, ele está levando o propósito da organização, que é o círculo central, né? O propósito maior, se fosse na nossa cidade, ela estaria levando o propósito de semeamos juntos um mundo que todos vivem bem, comunidades abundantes de um planeta saudável.
para esse subcírculo. Ela está lembrando o pessoal, né, o grupo de estudo aqui, o que vocês estão fazendo tem a ver com o nosso propósito geral, né? Lembra que a gente tem isso e tal. E a pessoa aqui do subcírculo, ela traz para o círculo central necessidades né? Olha, aqui a gente não está conseguindo fazer por causa disso, né? A gente não está conseguindo cumprir o nosso propósito por uma série dessas razões, né? A gente precisa talvez mudar alguma coisa aqui que vai influenciar aqui, né? Então, dessa maneira, a organização como um todo, ela tem essas comunicações que vão se dando entre os círculos, sem a necessidade de ter um chefe, né? Uma hierarquia, um presidente que vai olhar tudo e definir as coisas, né? Alguma pergunta, comentário para essa parte aqui, gente? Podem fazer, viu? Porque às vezes é meio confuso mesmo. Renato, lembra um pouco, de fato, a dinâmica fisiológica, né, da relação entre células. Então, você tem células que se dividem, células que estabelecem uma relação circunstancial, momentânea, mas uma está na outra, né? Essa história do orgânico é bem legal, assim, quando a gente gosta de biologia, a gente vê um pouco a natureza biológica mesmo da vida ali representada, né? Isso. É uma metáfora maravilhosa, né? A questão da osmose, né? Então, um círculo, ele está precisando de energia dos outros círculos. Ele absorve um pouco dessa energia dos outros círculos, né? Quando ele estiver inchado, ele vai liberar essa energia para os outros círculos, né? E assim você vai tendo a colaboração. Se você só incha, vira um câncer, né? Então, bem, papéis, né? Então, o que é o papel? Muitas vezes, dentro de um círculo, até sem ter um círculo, né? A gente precisa definir acordos. Então, um papel, ele é um acordo. Ele não é a pessoa, ele não é um cargo. Ele é um acordo, né? Ele também tem o seu propósito, ele tem responsabilidades e ele tem artefatos. Então, esses elementos são propósito, é a razão de existência de um papel. Então, vamos dizer, teve um papel que a Suzana colocou aqui, que era o guardião do tempo, né? Então, qual que é a razão da existência desse papel? É a gente aproveitar bem o tempo que a gente está junto, não se perder com o tempo e deixar de aproveitar ele da melhor maneira possível. Você é aquela pessoa que vai estar controlando, e até eu tenho que controlar um pouco aqui também, né? Responsabilidade são tarefas recorrentes desempenhadas dentro do papel, né? Então, nesse exemplo, a responsabilidade pode ser de olhar o relógio e 2 minutos antes de terminar um horário aí que a gente estipulou, né, dar um toque para a pessoa, olha, daqui a 2 minutos, só tem mais 2 minutos para você falar, né? E o artefato, ele é algo, né, assim, pode ser uma planilha, pode ser um site, enfim, de responsabilidade exclusiva, controle exclusivo de um papel, porque senão dá ruim, né? Então, vamos dizer, a conta bancária, né? Ele é um artefato do papel tesoureiro. Porque se todo mundo for poder usar a conta bancária, talvez, e aí eu estou fazendo uma suposição, talvez dê ruim, né? Talvez não. Talvez dê até melhor, né? Funcione de uma maneira maravilhosa que a gente não tenha a noção. Mas o artefato é um acordo, então, dentro de um papel, falando, olha, nisso daqui só mexe quem estiver cuidando disso, né? Pode ser uma planilha, pode ser... Então, olha, pessoas são diferentes papéis, aqui é uma representação da organização, então, você tem círculos, dentro dos círculos podem haver subcírculos, e você pode ter pessoas, né? Essas pessoas, elas não precisam estar só num círculo,
elas podem fazer parte de vários círculos e subcírculos, né? E um papel, que é esse pontinho amarelo, ele não precisa ter só uma pessoa que energiza, ele pode ser energizado por várias pessoas, né? Muitas vezes, às vezes a gente até vai ter um papel que não é energizado por ninguém. Naquele momento, não tem a necessidade de ninguém energizar ele, né? Na hora que tiver necessidade, alguém entra e assume aquele papel. Por exemplo, um papel de facilitador de uma reunião. Não é toda reunião que você precisa de um facilitador. Para uma reunião mais complicada, que tem que ser melhor cuidada, precisa de um facilitador, você tem esse papel, que é um acordo, né? E uma pessoa vai e fala, eu vou ser o facilitador, e naquele momento está energizando esse papel, né? Então, tem também uma mobilidade entre pessoas dentro de papéis e pessoas dentro de círculos, né? A pessoa pode estar num círculo no momento e depois achar, já não faz mais sentido para mim, né? Oi, Guilherme, bem-vindo aí, viu? E pode falar, se levantou a mão. Olá, pessoal, boa noite. Tive ausente do primeiro encontro, cheguei atrasado nesse, perdão, mas enfim. O Renato, você falando, assim, hoje eu estou numa organização, né, que a gente está trabalhando com essa iniciativa de O2 e tal, organização de centros vazios, mas ainda é um conceito que está bastante etéreo, né, assim, está muito na ideia e pouco prático. E uma das dificuldades que eu pelo menos estou observando, cara, nesse processo, é a questão de quando um papel ele é energizado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo, sabe? Então, essa divisão de tarefas, do que faz o quê, qual o limite da ação de um do outro, ela, por vezes, é meio caótica, assim. E aí, te ouvindo, né, tipo, falando, eu entendo isso, a gente até tentou fazer uma divisão, uma hora de hands, heart e mind, né? Coração, mente, cabeça. Só que também ficou muito mó doideira, porque a gente, né, ficava trocando toda hora, então gerava mais confusão do que um alinhamento. Então a gente está meio nessa, assim, né? Assim, exatamente saber qual o melhor caminho a tomar agora. Eu queria saber da sua impressão aí, da sua experiência, enfim. Obrigado. É assim mesmo, né? É assim mesmo, é meio caótico. E dependendo, você vai querer ter mais pessoas num papel, ou dependendo, você precisa até de trazer mais um elemento assim de estabilidade, eu diria, né? Não é nem controle, mas estabilidade, que é, por exemplo, uma remuneração, né? Ou uma ajuda de custo. Então, na nossa cidade, a gente percebeu assim, alguns papéis que são essencialmente chatos, ninguém quer fazer, né? A gente tem que oferecer uma ajuda de custo para firmar o compromisso, né? O dinheiro, a energia do dinheiro, ele também tem essa qualidade aí de muitas vezes gerar o compromisso. E às vezes é engraçado que a pessoa ela acaba que ela tem autonomia, né? Então ninguém vai ficar em cima dela, mas em algum momento você pode virar e falar, fulano, e aí, né? Tem essas coisas importantes aqui, não estão saindo, como é que é? E aí isso gera uma conversa, né? Para a gente dar uma mexida e ver qual que é a pessoa, não, eu estou com dificuldade pessoal, minha vida está um caos, está assim, assado, então tá, vamos fazer um mutirão aqui para ajudar nisso, né? Então, esse sistema, ele exige sempre muita coragem das pessoas para estarem trazendo, assim, monitorando, né, assim, celebrando, olha, esse papel aqui, essa responsabilidade, ela está sendo realmente cuidada, né? Se não, podemos conversar aqui de uma maneira não violenta, sem julgamento, mas é preciso conversar, né? Porque o outro extremo ninguém fala nada e o negócio fica solto, abandonado, caótico demais, né? Respondeu, Guilherme?
Não, sim, na verdade, não sei se tem resposta certa também, né? Eu acho que é muito. É isso, os alinhamentos, né? Hora tá bom, hora não tá, hora o vento bateu diferente, mudou o telhado de lugar, o que a gente faz? Enfim, estou sentindo bastante isso, né? Navegar no que aparece, não ter tanta expectativa, assim, ou coisas tão duras, né? É, sim. E em alguns momentos, assim, você precisa, né? Assim, para a organização, é uma coisa importante para a organização, né? Não dá para ficar meia boca. E aí, como que você faz, né? É um desafio, assim, de estar conversando, enfim, de trazer isso, mas não de uma maneira hierárquica, porque não tem hierarquia, né? Então, bem, avançando um pouco aqui, a questão ainda no O2, né, dos processos, então, e acho que isso aqui também pode responder um pouco a sua pergunta, Guilherme. No O2, a gente não utiliza isso na nossa cidade, mas no O2 você tem tipos de reuniões, né, modos de reuniões, que são todos estruturadinhos. Você tem um facilitador, um secretário, você tem a ordem, né, um roteiro, assim, e aí, um deles, por exemplo, é esse daqui, ó, de revisar. Então, a gente vai juntar todo mundo num círculo, e vai vendo o que cada um fez na última semana, nos últimos 15 dias, né? E aí começa a coletar as tensões. As tensões, eles falam tensões criativas, é a distância entre a realidade e onde a gente gostaria que estivesse, né? Então, o Facebook não está sendo atualizado. Essa é a realidade. A gente gostaria que tivesse sendo atualizado 3 vezes por semana, né? Tem uma tensão, tem uma lacuna aí entre esses, né? Então, na hora que acontece essa reunião, essas tensões vão sendo capturadas, anotadas, e depois a gente vai trabalhando a tensão também de uma forma autogestionada. Então, quem traz a tensão, ela faz a sugestão ou faz o pedido, né? É um processo aí que segue muito a estrutura da comunicação não violenta, né? O fato concreto, o meu sentimento, visto o fato concreto, do sentimento você vai para qual que é o seu pedido, né? Então, o que você propõe de modificação aí. Tem um módulo de cuidar, quando a gente está realmente com emoções e brigando entre a gente, né? Na nossa cidade, a gente tem um círculo que é para cuidar, né? Não é um modo de reunião, mas um círculo. Sincronizar, né? Resolver as tensões usando a estrutura. Então, aqui a gente resolve as tensões em si que as pessoas trazem. Adaptar, resolve, muda a estrutura, né? Então, isso aqui, vamos terminar com esse ciclo, criar um outro ciclo, né? Então, e o foco é sempre nas tensões, né? Isso é uma coisa bem bonita do O2, que é colocar isso em evidência, né? A gente tem uma tendência a colocar os desconfortos e as tensões debaixo do tapete. O O2 ele traz isso, mas de uma maneira que não é na sua cara, né? Que é mais cuidada, né? É isso, gente. Perguntas aí para essa parte, que depois a gente vai passar para os papéis, né? Os nossos papéis da nossa jornada aqui. Não, Valéria, Posso falar? e depois Tônia. Valéria e depois Tônia. Pode ser, Valéria, só que é o cedo para ela. Finalmente Olá. vejo vocês. Perguntando assim, primeira coisa, essas suas apresentações estão maravilhosas. 2 perguntas. A primeira, se a gente pode tê-las para olhar de novo. E 2, até porque assim, eu pensei que vários grupos que eu, enfim, tenho trabalhado neles, a gente fez uma parte dessa implantação das OCVs. Mas, por exemplo, o Elo, esses modos, eu não implantei essa história não, porque nem eu captei muito bem, né, como que se faz, e a gente não passa adiante aquilo que a gente não tem, né, clareza.
Então, eu precisaria muito, enfim, né? Gostaria muito de saber se a gente poderia rever, porque as suas apresentações estão muito simples, muito diretas, muito excelentes. E se a gente poderia usar essas apresentações também para mostrar para os nossos grupos, ou até combinar enfim, uma assessoria, né? De alguém daqui, para poder, num dia, a gente fazer uma formação de meia hora, uma hora, enfim, para começar a introduzir esse assunto de teórico naquilo que a gente já faz na prática. Bom, isso é uma questão. A segunda questão que eu queria deixar é esse modo revisar, sincronizar, etc. Mesmo quando eu fiz o curso, né, de organizações orgânicas, para mim isso ficou muito... essa parte que eu não tenho clareza, né, ainda é obscuro para mim. Então, se a gente poderia, em algum momento, dar uma aprofundada nisso, né? Como que você citou, né, que vocês têm um círculo de cuidar, achei bacana isso, em vez de ter um modo cuidar. O sincronizar, como é que vocês operam essas outras coisas, né? Enfim, se a gente em algum momento consegue detalhar um pouquinho mais isso. Tá mudo. Desculpa. Bem, na nossa cidade a gente não utiliza esses círculos, né? E esses modos de reuniões, cada grupo se junta e faz da sua maneira, né? A conversa que precisa ter. Mas o Marcos Mudado é a pessoa que mais entende de O2, né? E ele já produziu alguns vídeos que eu posso compartilhar, Valéria, que são muito melhores do que o meu, mais claros e também mais corretos, sabe? Eu boto mais fé no que ele apresenta do que eu apresento. Então, eu vou passar lá no nosso grupo alguns vídeos que ele apresentou assim, para a gente, tanto na nossa cidade quanto na Aliança Regenerativa. A Aliança Regenerativa, lá de Brumadinho, a gente chegou a implantar tudo isso e a seguir os modos de reuniões, né? Mas o que eu percebi é que tem uma fricção, né? Tem um custo, uma energia despendida da gente tentar seguir essa estrutura e ter as reuniões dessa maneira e ter reuniões, né? Só o fato de ter reuniões já é uma energia que tem que ser colocada para isso, né? Então, no final das contas, ele não foi muito sustentável. A gente conseguiu sustentar por alguns meses, né? E é uma crítica que eu tenho à sociocracia e O2, que eu acho que ela funciona quando você tem um grupo que é bem coeso, é uma organização, assim, de fato, as pessoas trabalham com isso, né, tem o seu salário e tal, leva um tempo para a implementação, é uma cultura que tem que ser mudada, né, então não é uma coisa de um dia para o outro, e aí é ótimo, funciona muito bem, mas para organizações que são mais... A nossa cidade, ela não é muito coesa, né? Ela é bem assim espalhada, então é difícil implementar muitas coisas, sabe? A gente está na batalha agora para implementar círculos e propósitos, né? E papéis. Se a gente conseguir, isso já vai ser um grande ganho, né? Acho a mesma coisa, Renato. Então, era até uma pergunta, né? Porque assim, eu sou meio revoltada com métodos. Por isso que eu pergunto. Eu me canso de métodos e comunidades, porque as comunidades também que seguem métodos, elas são chatas também, né? Desculpa, não dizendo que nós somos uma comunidade chata. É pelo contrário, eu acho que é porque a gente né, esse grupo é aberto que fica mais gostoso. Então, é uma coisa que o Ravi sempre fala, né, na formação dele, que a gente tem que estar, o método tem que estar a nosso serviço, e não a gente a serviço do método, senão a gente vira escravo, né, dessas, perdão, entre aspas, chatice, né, porque elas são ótimas, elas nos orientam, mas tem algumas que não cabem na nossa realidade de tal e qual grupo, né, e aí a gente fica se torturando para poder caber naquele negócio, e não cabe, né, então eu desencanei, fui fazendo os grupos do jeito que dava e tem funcionado. Alguns mais, alguns menos, alguns, né, tipo, até eu pulei fora porque virou outra coisa. Mas nos que estão seguindo, assim, aí eu falei assim, é só inspirado no OCV. Eu falei, não. Então, agora, te ouvindo, eu falo, não, realmente a gente deu conta de estar fazendo alguma coisa que segue mesmo a OCV, mas dentro da sua própria realidade. Então, eu começo a ficar mais animadinha de que a gente faz a OCV. Legal. Agradecida.
Gente, só para ver aqui, tem o Tony que queria falar, né? Mas quem é? A Suzana está com a mão levantada, né? E é isso. Só assim, eu já estourei o tempo aqui da programação uns 10, 15 minutos, tá? Só para a gente estar consciente disso, tá ok. Se a gente não conseguir fazer tudo que eu estava programando para hoje, tá ok. A gente vê como que faz depois. Mas, Tony, vai lá. Se quiser perguntar. É bem rápido. É que essa semana eu fiquei surpreso. Eu fui conversar com um camarada aí que tem uma empresa de agilidade, de brand. E aí, conversando com ele conversando, mostrando as coisas da empresa, eu falei assim, bicho, isso aí é organizações orgânicas, né? Ele falou, a gente já faz isso aqui já há 3 anos. E o que me chamou a atenção, até vendo a fala da Valéria, foi até bom ela falar antes de mim, porque eu vi uma empresa capitalista braba mesmo, os caras são bem capitalistas mesmo, aqueles caras que estão... O lance dos caras é ganhar dinheiro e usando um conceito desse. Porque eles me chamaram porque eles estão querendo fazer um modelo lá que junta a questão da agilidade com a holacracia, eles estão querendo desenvolver um algoritmo para isso, para poder mapear. Então, os caras eles estão num ponto de evolução muito ampla, mas os caras já vêm fazendo isso há 3 anos. E isso me chamou muito a atenção, porque é uma empresa capitalista, não é assim uma organização, um grupo, e mesmo do mercado. E detalhe, eles nem usaram, tipo assim, eles nem foram atrás de fazer curso, através de fazer contato. Eles foram lá, viram a ideia, implementaram e estão aí, entendeu? Isso me chamou muito a atenção. Falei, caraca, bicho, que parada maneira. Mais ou menos isso, assim, só para... Legal, gratidão. Isso mesmo, assim, no caso da OCV, né, dos princípios, né, é aqueles 3 do Dragon Dream, né? O fortalecimento de comunidades, serviço da terra e autoconhecimento pessoal, né? Então, eu não consigo enxergar uma organização de centro vazio capitalista pensando só em fazer dinheiro, né? O conceito é diferente, é outra coisa, não é OCB, né? Porque Ixi, mas isso chamou a atenção. Mas isso agora, me chamou a atenção. Que eu fiquei, não, com certeza. E descentralização, ferramentas, você usa, né? Não, é isso que me chamou a atenção, Renato. Foi justamente um conceito que os caras, bem capitalista mesmo, tipo, os caras usando isso e funcionando. Isso que tipo assim me fez falar, caraca, bicho. Os caras estão começando a se apropriar disso. Isso me chamou muita atenção mesmo. E tipo assim, quando me chama a atenção, minha cabeça... Legal. Suzana, manda bala aí. Valeu, Tony. Bom apontamento, viu? Não, pode mandar bala você, Rê. A minha pergunta eu posso deixar para depois, não é para agora, não. Tudo bem. Tá bom. Vou compartilhar aqui até mesmo para me ajudar a ver o que vem depois, né? Perguntas. Tá, então, ó, terminamos aí em mais de 20 minutos essa questão dos A2 e perguntas, né? Agora, a ideia é o mapeamento e os papéis, né? E aí eu queria trazer um pouco do que a gente viu na primeira aula, naquela inaugural, só para lembrar, né, que a gente se propôs assim a mapear nesses 3 elementos, né? O mapeamento do nó, que é o mapeamento dos círculos, né? E aí é basicamente isso, preencher aquilo que está lá no Notion e é a característica do nó, né? O nó é, vamos dizer, essa bolinha aqui, né? E a segunda forma de mapear é as relações, os canais, né? As ligações entre cada um desses círculos, né? Então, seria aqui essas linhas entre os nós, os círculos. E a terceira maneira são os fluxos, né? Então, o que passa
por esses caminhos que estão conectando cada um desses nós, né? Então, vamos dizer, você tem um nó que é uma cidade, você tem um nó que é a tesouraria, né? Tem um caminho, uma comunicação entre eles. Esse caminho pode se dar porque tem uma pessoa na tesouraria que é lá, ou porque as pessoas se conhecem, ou porque tem um e-mail que ele faz uma solicitação, enfim. E aí tem coisa que passa, né? Está passando um dinheiro daqui para cá, de lá para cá, ou está passando conhecimento, ou está passando afeto, ou está passando o quê, né? Então, são as 3 formas de mapear que a gente se propõe nessa oficina. Para isso, tem 4 papéis, eu até coloquei aqui o cuidador do encontro, uma corruptela aqui de um dos papéis que a Suzana colocou na reunião passada, porque para a gente mapear esses 3 mapas, né, a gente vai precisar entrevistar algumas pessoas que estão nesses círculos, porque como é uma organização descentralizada, o conhecimento ele não está centralizado em um lugar só, né? Não tem uma pessoa ou um lugar que você vê tudo. A gente até quer que o Notion ele tenha, né, por meio desse mapeamento, um pouquinho do que está em tudo, mas onde que está esse conhecimento é com as pessoas que estão lá, né? Então, entrevistar essas pessoas. Então, um dos papéis é de entrevistador. Alguém que gostaria, nesse período até dezembro, né, conversar com alguém e por meia hora, 20 minutos, 1 hora, aí é autonomia, depende da pessoa, para levantar alguns elementos, né? Quem que é essa pessoa, o que é esse círculo, qual que é o propósito dele, né? Como que ele está, o círculo está vivo, está morto, né? Tá hibernando, né? Mapeadores. Então, depois que a gente tem essa informação, os mapeadores eles vão construir o mapa, né? Eles vão fazer aquele desenho, aqueles desenhos que a gente viu, ou então no próprio Notion, né? E colocando as coisas no Notion. Apresentadores, depois que a gente tem esse mapa todo pronto, a gente quer fazer uma celebração no final e apresentar esse mapa para a própria nossa cidade, né? Porque a gente é uma floresta, mas cada um de nós é uma árvore, a gente tem aquela visão de árvore, né? A gente não tem a visão da floresta, e essa visão da floresta é o que a gente vai ter depois de concluir essa oficina. Então, o papel de apresentador é a pessoa que vai apresentar isso de alguma maneira, pode ser um vídeo, pode ser uma reunião, pode ser um artigo de blog, né, para os membros da nossa cidade. E o cuidador do encontro, ele pega aquele conceito lá que a Suzana colocou, né, então até está gravado, ela fala assim da pessoa que vai animar a gente para vir no encontro e tudo mais, mas eu adicionei mais um elemento aí, que é uma espécie assim de gestor de projeto, né? Então, olha, gente, está faltando mapear ou entrevistar essa cidade aqui. Tem alguém aqui no nosso grupo do WhatsApp que está afim, tem disponibilidade, né? E aí a gente vai meio que colecionando aí essa visão. Lembrando de um princípio que é sem sofrimento. Então, se a gente mapear 2 círculos, 3 círculos, né, vamos celebrar esses 2 círculos, 3 círculos. Não precisamos mapear tudo. O mundo não acaba depois dessa oficina. Se a gente faz um pouquinho, depois a gente consegue continuar e fazer o resto, né? Então, são esses papéis assim, mas com muita leveza, tá, gente? Não é assim, nossa, vou entrar nisso, daí vai ser uma responsabilidade. Não, com muita leveza. Faz uma entrevista, tá ótimo. Quem quiser aprender a fazer esses mapas, se coloca lá, não deu para fazer, ok, não tem problema nenhum, a gente vai dando um jeito aí, né? E aí eu juntei aqui com o resto, né? Então, esses 4 aqui de cima são aqueles papéis. Aqui embaixo
são os papéis que a gente tinha colocado da vez passada, né? O facilitador do Notion, guardião do tempo, conectador de parcerias, filtro de inquietação. Propósito de descrição, coloquei aqui como estrelinha, porque a gente já tem lá, né? Então, seria o caso de fazer aqueles ajustes, assim, igual o Wander comentou, podia colocar não sei o quê. Então, nesse momento, a gente vai colocar isso. Responsabilidades, agora que a gente viu o que é uma responsabilidade, né? Que é uma ação recorrente. Acordos, né? Se tiver outros acordos. E tarefas, né? Já tem algumas tarefas lá. Se for outras tarefas, a gente vai colocando e coloca na frente o nome da pessoa que fala, eu vou fazer essa tarefa, né? Ou pelo menos fica lá aberto para quem olhar e falar, tem uma tarefa que eu vou fazer. Então, esse daqui, mapeamento de papéis, é basicamente essa proposta que eu queria fazer para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, estou vendo o chat só agora, tá? O Bianchi falando, creio que pode ser um dos entrevistadores. Oba, que bom, Bianchi. E aí, Bianchi, olha, quando a gente tiver aqui um facilitador do Notion, ele pode te ajudar a ir aprendendo a mexer com o Notion, né? Conectador de parceria ou entrevistador, pode ser os dois, né? Aquilo que a gente viu. Uma pessoa pode energizar vários papéis e um papel pode ser energizado por várias pessoas, né? A proposta agora, gente, é a gente pegar aí uns 10, 15 minutinhos, deixa eu ver que horas são. São 8h30. Pegar uns 15 minutos para fazer esses corres aí, né? Então, para preencher isso no Notion, em grupo, ou pode preencher no papel mesmo, depois alguém coloca lá no Notion, né? Mas meio assim a gente brincar um pouco aí, fazer um mutirão para esses preenchimentos. Vocês têm alguma pergunta ou tá claro? Faz sentido isso? Qual é que é? Vou compartilhar aqui, gente, para exemplificar o que eu estou falando, né? Então, nós tem aqui no Notion, olha, o nosso grupo de estudo OCV, e aí, quando você entra aqui nos papéis, olha, eles estão todos aqui. Você clica em entrevistadores, né? Ele vai abrir aqui o papel do entrevistador, já está com um propósito. Se você quiser mudar esse propósito, colocar uma coisa diferente, pode. E aqui embaixo, se quiser, né, pode colocar qual que é a disponibilidade precisa, quais são as responsabilidades disso, artefato, ou deixar em branco, porque o que a gente precisa mesmo é só o propósito para já começar a fazer, né? Então, aqui tem os papéis e aqui embaixo as outras coisas, né? Descrição, responsabilidade, os acordos, né? E as outras informações que a gente foi fazendo. Olha, círculo dos sonhos, se quem não veio na reunião anterior quiser já preencher aqui o seu círculo de sonhos, né? Também pode. Então, é basicamente isso. Bora lá? Até às 8h45, eu vou colocar aqui o link, então. Vai ser em grupos, Renato? Então, eu vou abrir algumas salas e vou colocar alguns nomes nessas salas, né? Vocês podem ir para essa sala para fazer o que a sala tiver escrito, então fazer em grupo, mas se quiser também fazer sozinho, né? Falar assim, eu quero já aproveitar, mudar isso lá, completar isso lá, também tá ok fazer sozinho, viu?
Renato, quer dizer, então, que a gente tem que ter uma conta, não é, no Notion? É uma conta gratuita, né? Você cria essa conta. Tá. E a gente vai entrevistar os componentes desse grupo de estudos? Não, vocês vão entrevistar gente de fora, que não faz parte do grupo de estudo, mas que faz parte de algum círculo da nossa cidade. Principalmente círculo de cidade, né? Ah, tá. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Daqui a 60 segundos eles voltam, todo mundo. E esse conector de parcerias que o Bianchi está falando? Então, procurar parcerias fora do grupo Nossa Cidade? Não, olha só, conector de parcerias. O propósito é relações tecidas de acordo com as necessidades e vontades que emergem. Dentro desse propósito, tá desde relações com fora da nossa cidade, como dentro, né? Então, o que vai definir o escopo é o propósito. Ah, tá. E a autonomia da pessoa que está energizando isso, que vai falar se é fora ou dentro, ou os dois, né? Entendi. O pessoal voltou, não? Tá todo mundo aqui. Voltamos, fomos catapultados aqui. Gente, como é que foi? Valeu a pena? Foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo. A gente, quando começou a se entender o que era para fazer de fato, caiu. E aí, quando a gente, né, percebeu o que ia fazer para usar a ferramenta, deu ruim. Então, assim, acho que a gente não conseguiu fazer muito bem, não, Renato. Não tem problema, não. A gente continua assincronicamente pelo WhatsApp e vai fazendo, né? Mas eu já quero mostrar aqui para vocês, olha, algumas coisas. Aqui, olha, tá a lista de todos os papéis e os propósitos, sabe? Esse propósito ele pode mudar. Ele foi meio assim um propósito que se vocês não mudaram, né? Se não escreveram nenhum, ele já foi, já coloquei aí baseado no que eu ouvi, né? Da última reunião. E aqui os energizadores, né? Então eu acho que a gente podia passar um pouco, um por um aqui, e ver se tem se tem alguém que gostaria de energizar, sendo que está tudo ok se não tiver ninguém, viu? Pode ficar vazio também. Então, o primeiro, guardião do tempo, o propósito é o tempo e os seus movimentos cuidados durante os encontros. Tem alguém que gostaria de energizar esse papel? Eu quero ver vocês, que eu não estou conseguindo ver. O Tony Dias quer falar. Fala, Tony, pode falar. Eu faço aí o guardião do tempo. Então tá. Coloco aqui, então. Tony Dias, tá aí. Beleza. Aí, conector de parcerias, né?
relações tecidas de acordo com a necessidade, as necessidades e vontades que emergem. Está aqui já o Bianchi. Mais alguém gostaria, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e vamos para o próximo aqui, ó. Cuidador dos encontros. Propósito. Estarmos preparados para os encontros com animação e deveres de casa feitos. Esse é o propósito. Como vai ser feito é a pessoa que energiza que define, né? Alguém se sente chamado para esse? Dou-lhe uma, duas, três. Então, fica sem, por enquanto. Filtro de inquietações. Inquietações são ouvidas e processadas pelo grupo. Alguém gostaria? Só para Estou com frente. vontade de pegar algumas coisas, mas estou com medo de não estar dando conta nem de participar do curso, que dirá de fazer alguma coisa. Então, assim, é ruim a gente se comprometer e depois não fazer, né? Então, por exemplo, não sei se semana que vem vou estar conseguindo participar, então, enfim, então é aquela coisa, né? A gente se propõe ou não se propõe, né? Eu tenho vontade de fazer várias coisas aí. Valéria, também isso daqui não é um casamento, não, viu? Você pode colocar, passou 3 dias, né? Ah, não vou, você tira, né? E a gente não tem problema, a gente vai vendo aí o que vai emergindo, né? E vai fazendo de acordo com isso. Legal. E tem mais a gente pode ter mais pessoas para energizar o mesmo papel, né? Então, Pode então ter tá. mais de Eu gostaria de ficar como cuidador dos encontros por hora e filtro das inquietações, então. E as outras coisas que eu até acho que eu gostaria, não me proponho agora. Tá. O cuidador dos encontros e também o das inquietações, né? Eu posso ficar com propósito. Com qual? Que tá vazio aí é propósito, né? Não. A gente... Não, todos eles têm propósito, né? Ainda tem aqui, olha, a gente já leu até o filtro de inquietações, depois tem facilitador do Notion, que o propósito desse facilitador do Notion é pessoas apoiadas carinhosamente a preencherem os mapeamentos descobertos no Notion. Quem que está entrando aqui? Isso vai ser bem solicitado, coitado. Aí tem o entrevistadores, que é o conhecimento que está espalhado na OCV, é compartilhado para todos no Notion, né? Então, é entrevistar para trazer esse conhecimento e compartilhar para todos, né? Aí tem o Bianchi aqui e a Marli. O facilitador do Notion eu posso tentar. Enfim, eu não sei se vou ter disponibilidade total, mas eu sei mexer no Notion, então posso tentar dar uma luz aí. Não garanto não garanto nada, gente, sem expectativas, tá? Tá. Não, legal, celebro, viu, Guilherme? E é isso mesmo, assim, né? Às vezes alguém vai colocar alguma coisa lá no WhatsApp, gente, estou com isso daqui, não estou sabendo como fazer. Se a gente tiver disponibilidade naquele momento, ajuda. E também não precisa ser só o Guilherme, né? Se eu souber e tiver disponibilidade, eu vou e ajudo, e assim por diante. Isso. Mapeadores, né? O propósito é ter o mapa de valor e de coparticipantes desenhado, né? E isso daí eu vou preparar um template assim bem legalzinho provavelmente de Excel linkado assim no Kumo, ou mesmo a gente pode fazer na mão mesmo, algo mais simples, né? Mas é para quem gosta de redes assim, sociais. E apresentadores, que é resultado do mapeamento compartilhado no fórum de celebração final. Pode ser por meio de um vídeo, de uma reunião, ou de um artigo, uma música.
Renato, eu vou tentar mapeadores. Wander. Tá. Quem quer ficar comigo no Apresentadores? Eu fico. Eu fico, Então, Raquel. tá. Renato, eu quero tentar ficar na equipe de entrevistadores. Tá. Legal. Esse de entrevistadores eu acho que é um dos mais bacanas, porque só tem gente boa nesses círculos aí, viu? Vocês vão conhecer umas pessoas Pois bem é, vou especiais. adorar conhecer gente nova. No caso, esses entrevistadores têm uma lista de pessoas já pronta para ir atrás, é isso? Nós vamos fazer um leilão, e aí qualquer um, mesmo quem não estiver aqui, vocês podem também falar, eu pego e tal. A gente vai jogando lá no grupo de WhatsApp, mas eu vou apresentar ainda hoje os círculos. E aí, se o seu coração chamar, você arremata esse círculo daí para entrevistar. Como se fosse um leilão, né? Beleza, gente? Foi por aqui? Mais algum? Vou parar de compartilhar, então. Eu queria saber se ninguém quer estar comigo ali nos dois papéis que eu peguei, o de cuidador de encontros e do filtro de inquietações. Eu quero. Inquietação, eu posso. Eu gosto de problemas. Inquietações? Na minha vida, eu só Legal, cuido de tá. problemas. Que é isso. E tenho me ninguém saído tá- bem, né? Vamos ver se aqui eu me saio bem. Então, Raquel, aqui no filtro de inquietações também. E, gente, tem que lembrar também que muita gente não pôde vir hoje, mas estão lá no grupo de WhatsApp, vão vir na próxima e tal. Então, a gente pode chamar, também vai chamando, né? Outras pessoas vão vir. Então, assim, um dos princípios é ter fé, sabe? Que as coisas vão dar do jeito que eram para dar e tá tudo bem, né? Fechamos essa parte, gente? A gente pode também... A gente poderia também dar uma geral aqui no grupo de estudo OCV, mas eu acho que a gente não teve muitas modificações lá e a gente pode ir modificando sempre depois, né? Não tem problema. Valéria, você ainda está com o sininho aí perto? Sim, sempre apostas. Vamos fazer um Pinacari? Você também tem, Guilherme? Não, eu só queria, antes de você mudar o assunto, Renato, desculpa, só assim, porque eu tentei, e acho que o Tony também tentou ir fazer a edição lá no Notion, e a gente não conseguiu. Não sei se precisa de alguma habilitação, tornar a gente editor, não sei. Tá. Vocês tentaram aonde? No papel conector de parcerias, que a gente ia falar sobre. No papel, né? Nós tentamos também, Renato, e a única coisa que dava para mexer era propósito, depois disponibilidade e habilidade para baixo. Agora tinha uns outros campinhos lá que a gente não conseguia mexer, não sei se era para mexer ou não. E eu andei apagando umas coisas e não consegui voltar, tá? Gente, conector de parceria, desculpa, ele estava sem edição, agora já está. Vocês vão conseguir mexer. Eu achei que eu tinha colocado todos aqui abertos para edição. Teve mais algum lugar que vocês não conseguiram? Além de conector de parceria? De mapeamento também, mapeador. Mapeador. Share. A gente não conseguiu no cuidador, né? O cuidador de encontros.
Ó, o do mapeador ele está aberto, deveria ter dado para você mexer. Do cuidador dos encontros, deixa eu ver. A gente conseguiu alguns campos e outros não, mas acho que os Ah, que é? eram para a gente mexeu. Olha, engraçado. Tá. Vou estudar isso depois, ver o que é que está acontecendo. Renato, mapeador aqui tentei agora e não rolou não, cara. Mapeador, né? O Bianchi estava fora e voltou. Qual que é o seu e-mail, Guilherme? Que você está... Guilherme Hiroshi, tá? Ô, gente, deu queda de energia aqui, tá dando queda de energia. Choveu, é? Não, ainda não, mas deu queda de energia aqui. Tá. É o Galo. O Bianchi, é o Galo. Ah, é, hoje está tendo jogo, né? Gente, Nossa, está um foguetório aqui na minha região. uai, eu sou da sua região também, não estou ouvindo nada, Está Raquel. ouvindo, não? Tô não. Deve ser por lá de cima aqui, da Raja. Gente, vamos fazer um Pinacari? Vamos. Sentindo a necessidade da gente reagrupar aqui para fazer o leilão. Eu acho que vai ser interessante. Quem toca o sininho aí e conduz para a gente? Eu toco o sino e você conduz, pode ser? Alguém mais quer conduzir o Pinacari? Não? Então pode tocar. A gente vai fechar os olhos. Respirar fundo. Sentir o corpo afundando na cadeira. Temperatura do ar na pele. E ouça também o som do ambiente. Se estiver pronto, pode abrir os olhos e voltar com atenção plena e a cabeça desacelerada. Eu até ouvi, gente, o barulho das buzinas aqui fora. Realmente, Raquel, acho que o Galo está ganhando, viu? Pessoal, vou abrir aqui. Share screen. Bem, já fizemos aqui esse mutirão de preenchimento, né? E agora, também essa leitura e consentimento, que foi quando a gente preencheu lá. Na verdade, era para ter realmente lido e consentido lá os propósitos, mas não vamos entrar não, porque leva tempo, né? Mas muitos grupos assim preferem de investir esse tempo em fazer um propósito que seja aquilo, né?
Outros preferem, não, coloca qualquer coisa e depois a gente vai mudando, tá tudo bem. Quero propor agora um jogo, que é esse jogo daí do leilão. E primeiro eu vou contar um pouco da história de alguns círculos da nossa cidade, né? Apresentar um pouco a estrutura. Como qualquer organização de centro vazio, o que está no meio é a visão, a missão e os valores. E aí, em volta, você tem vários tipos diferentes de círculos, né? Então, você tem círculos que são estatutários, né? Para a gente ter um CNPJ, precisa de ter, né, um conselho fiscal e assim por diante. Tem círculos que são de projetos, de cidades e localidades, de anfitriões. Se a gente pensar bem, todos esses círculos são projetos, né? Até cidade é o projeto que a gente tem para essa cidade, né? Conselho fiscal é o projeto que a gente tem para a entidade em termos da transparência e assim por diante, né? Todos eles são ligados pelo centro, pelo que está no centro, pela visão, missão e valores, né? É como se fosse o DNA, e o que traz a cola, o que atrai, né? É o que está no centro. Quando a gente pensa num átomo, né? O núcleo dele é o mais denso, né? E ele exerce esse poder de atração para os elétrons, prótons que ficam lá circulando do lado de fora. Um pouco uma visão assim da organização de centro vazio, né? Então a parte do meio ela é relativamente estática, né? A gente pode mudar a visão, missão e os valores de vez em quando. A gente teve agora no ano passado uma alteração desses, mas não é algo que a gente faz todo dia, né? E já os círculos eles têm essa mobilidade e mutação maior, né? E os círculos eles também são ligados entre si, né? Então aqui coloquei um ligado ao outro que está do lado, mas na verdade são ligados por outros critérios, né? Às vezes o critério é que existem pessoas que são amigas de uma às outras e estão com os mesmos problemas, né? Então a cidade de Morro do Ferro e a cidade de Passatempo são ligadas dentro da nossa cidade por causa do Bianchi e do Ildeano, né, que são dessas cidades e estão dentro aí da nossa cidade com o mesmo propósito, né? Pessoas, elas podem estar em mais de um círculo. Uma pessoa pode estar no conselho gestor e também estar nesse círculo, num círculo de uma cidade, de uma localidade, né? Qual que é a visão da nossa cidade? É que nós semeamos juntos o dia em que todos viverão bem em comunidades abundantes de um planeta saudável. Nossa visão é esse dia, né, que a gente vai falar, nossa, todos estão vivendo bem, comunidade abundante e o planeta está saudável, né? A nossa missão são ações colaborativas em conexões comunitárias para um mundo melhor. E os valores foram definidos como idealismo, autonomia, humanismo, persistência, respeito, entusiasmo, experimentação, humildade, colaboração e ludicidade, né? Além do centro, você tem esses 4 círculos que são círculos estatutários, né? Eles estão definidos pelo estatuto, né? Então, o conselho gestor ele tem como propósito que a pessoa jurídica exista com segurança e estabilidade para dar suporte ao propósito da nossa cidade. Você viu que o conselho gestor ele não é um conselho executor, né? Igual normalmente nas ONGs você tem a diretoria que executa, né? Aqui não, o conselho gestor é para que a pessoa jurídica esteja existindo e servindo a toda a nossa ao nosso a nossa galáxia, né? Me fugiu aqui o nome.
A tesouraria, o propósito é que os recursos e contabilidade sejam geridos com eficiência e transparência e disponibilizados de forma descentralizada para as ações da nossa cidade. Conselho Fiscal, que os recursos da nossa cidade sejam utilizados de forma transparente, correta, responsável e condizente com nossa missão. E o Conselho de Anfitriãs, que seria paralelo a ser um conselho deliberativo, que a nossa cidade está cumprindo sua missão de forma segura, né? O Conselho de Anfitriãs que atua com as regras, né? Que são os nossos combinados. Se a gente entrar lá no Notion da nossa cidade, tem uma página só dessas regras e também estão em constante mutação, né? Como que a gente disponibiliza o que a gente tem para todos, está lá. Quais são os projetos que a gente acolhe como um projeto da nossa cidade, está lá, e assim por diante. Então, os nossos combinados está lá já no Notion, já está mapeado, né? E aqui na tesouraria, o orçamento descentralizado também é um elemento aí que a gente tem implementado ao longo do tempo. Ainda falta muito, mas a gente já tem implementado, e para esse ano, a tesouraria ela fez um acordo que para cada nova cidade cadastrada dentro da nossa cidade, né? Porque elas já existem, já estão em atividades, mas não estão lá no Notion, né? Então, a gente está disponibilizando R$500 para ser executado dentro do propósito como quiser, né? E afinidades e interesses, tem também círculos de afinidades e interesses. Esse círculo nosso de grupo de estudo é um círculo de afinidade e interesse, e aí tem um orçamento, né, de R$150 para ser utilizado da maneira que o grupo determinar, né? Os pré-requisitos para isso é que esses círculos estejam devidamente preenchidos no Notion, que tenha a participação de pelo menos 2 associados nesse círculo, e que pelo menos um dos associados seja um guardião ou uma anfitriã, né, que são categorias aí de associados, né? E isso daí fica no Notion também, tem a lista dos anfitriões, das anfitriãs e dos guardiões. Então, assim, a ideia aqui das entrevistas é de ir encontrando com essas pessoas que fizeram parte ou fazem parte dos círculos, né, de algumas atividades que a gente teve nesses 7 anos, e perguntar para elas, né, qual que é a história dessa relação, o que aconteceu, como foi, quem é você, né? Então, ajudar ela a construir o perfil dela no Notion, igual a gente fez no primeiro dia, né, que foi em dupla, e um foi perguntando coisas para ir preenchendo o perfil da outra pessoa no Notion. Como a pessoa se sente em relação ao apoio futuro da nossa cidade a essa cidade, né? Então, isso a gente pode encontrar qualquer coisa, né, gente? Porque é um organismo vivo. Pode ser que a gente vai fazer uma entrevista e a pessoa falar: não quero saber de mais nada da nossa cidade, porque fiquei bravo com isso, me decepcionei e eu quero sair daqui, né? Pode acontecer. E pode acontecer também da pessoa falar: olha, agora eu não estou dando conta, minha vida está muito complicada, eu não quero, né? Ou pode acontecer de ser um ponto de reconexão dessa pessoa com a associação, né? Então, formalizar essa relação é a construção desse perfil, desse círculo no Notion. Basicamente, só da gente ter um propósito lá já é um passo muito grande para a gente conectar o resto dos associados da associação com aquilo, né? A gente já fica sabendo, em passatempo, o propósito é acolher o quilombola, né? Ou trazer cultura e arte para a cidade, ou os dois, né? Mas se a gente não souber qual que é o propósito,
é difícil a gente fazer uma conexão, por exemplo, para captação de recursos ou para trazer uma tecnologia social, né? Então, um primeiro passo, e documentar esses elementos no Notion. E uma última pergunta, né, seria quais outros círculos, e aí a pessoa não vai saber quais círculos que existem, mas a gente pode pensar assim de uma maneira abstrata: tesouraria, captação de recursos, comunicação, Dragon Dreaming, né, alguma outra cidade que esse círculo tem relação. Então, se a gente está pensando no círculo de passatempo, né, quais outros círculos que passatempo, que é a cidade do Bianchi, tem relação? Já veio uma caravana na nossa cidade aqui, então é uma relação que tem com a caravana na nossa cidade, né? Um ciclo de afinidade que esteja ligado à cultura e arte, né? Tá ligado, né? E assim por diante, né? Então, são essas assim, isso aqui é um roteirinho, na verdade, pode adaptar, mas para a gente pensar, né, nessas entrevistas, né? Segue lá as perguntas, mas sobretudo pensando no propósito, quais outras pessoas que estão nesse círculo e assim por diante, né? Eu quero mostrar aqui um dos círculos para exemplificar um pouco e também já abrir para pergunta, gente. Eu estou com a impressão que ficou meio confuso, não? Ou deu para captar? Eu acho que deu para captar. Deu? Então tá bom. Que bom. Eu quero mostrar aqui um círculo de cidade, a gente só vai fazer de cidade hoje, que está bem preenchido, que é o de Brumadinho. Olha, eu coloquei aqui todas as cidades que a gente já teve alguma relação em algum momento, né, para a gente começar essa brincadeira das entrevistas. Não necessariamente a gente precisa fazer todos, né? Mas Brumadinho, olha, o que a gente tem aqui? A gente tem o propósito, regeneração de Brumadinho por meio de ações coletivas no território, né? O estado, nível de energia, né? Uma pergunta que pode ser feita a essa pessoa: e aí? Isso está pulsante, está dormente, está parado, mas em prontidão, está emergente? E pode colocar outras palavras aqui, né? Mas para a gente ter uma ideia, assim, está morto, está vivo, né? Qual que é o nível aí de energia que esse ciclo tem? O guardião pode deixar em branco. Membros, pergunta para a pessoa: tem outras pessoas na nossa cidade que estão dentro do apoio a essa cidade, né? E aí o que a própria pessoa falar já pode ir colocando. O que vocês precisam? O que vocês oferecem? Né? Tem um grupo de WhatsApp, site? Quais são as causas que estão relacionadas ao que vocês querem fazer, né, nessa cidade? Né? Pode pular essa parte dos papéis. E outras coisas que forem aparecendo, pode ir colocando aqui, né? Às vezes já tem um artigo de blog que seja interessante já deixar aqui registrado, né? Mas o objetivo é a gente, com isso, ir dando visibilidade sobre as opções de engajamento que existem dentro da nossa cidade, né? Tá bem até agora, gente? Beleza. Então, vamos começar esse leilão, sabendo que talvez a gente vai interromper ele aqui no meio, porque já está quase 9h30, né? Mas o leilão é uma contação de história. Eu vou contar, ou muitas vezes eu vou pedir para outra pessoa aqui do grupo contar algumas coisas que aconteceram nessas cidades, né? Então, eu coloquei aqui 13 localidades, cidades e localidades, que a gente tem alguma relação, estão em ordem alfabética, né? Então, Brumadinho, eu expliquei, assim, a gente tem a questão do fundo lá, né? E nessa explicação,
depois da explicação, eu vou arrematar isso daí para alguém que queira entrevistar, né? Então, vou dar um exemplo, Betim, né? Betim, a gente teve lá numa caravana na nossa cidade em 2016. Nessa ocasião, eles estavam criando uma feirinha no bairro do Amado Bueno. Acho que é esse o nome do bairro. Então, foi uma galera lá de Jaboticatubas que mexe com feira, que é a Feira Terra Viva. Não é a Terra Viva, eu esqueci o nome, é a feira lá de Jabó. E eles foram para fazer uma conversa com a turma lá, né, sobre como fazer a feirinha, como organizar. Lá também tem uma matinha que está bem denegrida, mas que a comunidade está querendo resgatar, e nessa matinha tem uma ONG, que é o Circo de Todo Mundo. A gente fez essa caravana junto com essa ONG, veio palhaço, tudo mais. A gente jogou um jogo que a gente criou de mobilização da comunidade, né? E essa daqui é a Dani. A Dani é associada da nossa cidade, ela mora lá. A Sandra também, ela mora lá, ela é voluntária também aqui não essa Sandra, outra Sandra Lutido. Ela é voluntária aqui do Circo de Todo Mundo. E agora a Dani, ela está com um espaço lá também, que ela está empreendendo nesse espaço, um espaço colaborativo, assim, para oficinas, para coisas da cidade, né? E alguém gostaria de conversar com a Dani ou com a Sandra Lutito sobre Betim, fazer essa entrevista? Dou-lhe uma. Eu não sei levantar a mão direito. Tem que falar, gente, que eu não estou conseguindo ver. Raquel, então, vai, Raquel. Não, vamos juntas. Vamos nós duas. Mas tem mais cidade, hein? Olha só, tem que viajar ou é por online essa entrevista? Não, é online, telefone. Isso. Não precisa viajar, não. É coisa rápida, coisa fácil. Wander, você pode ir anotando para a gente? Sim. Então, beleza. Então tá, vamos para o segundo aqui. Só um minutinho, Uhum. Renato. Oi. Betim, quem vai entrevistar? Raquel Romano. É a Raquel. E a Sandra. Nós duas. Raquel e Sandra ou só Raquel? Pode colocar Raquel e Sandra e depois elas resolvem entre elas. Se vai as duas ou se vai... Porque tem mais cidades, gente. Se tem mais cidades, a gente vai apaixonar por outras também. Vamos ver. Capivari. Capivari fica na região lá do Cerro. É um distrito de Cerro. Está perto de Milho Verde. Lá naquela região lá da Chapada de Diamantina, né? E lá tem uma associada que é a Evelyn, e tem a Patrícia, ela é casada com uma pessoa de Capivari também, então tem essas duas pessoas. A Evelyn, ela faz parte de uma ecovila lá, a gente fez uma caravana para lá também, e levamos palhaçaria, levamos o jogo, teve palestra, teve mais o que? Teve brincadeira, teve um monte de coisa. Assim, a gente fez uma primeira conexão com o pessoal lá. E lá... O Cícero estava lá, né? E lá a gente ficou dormindo, foi uma delícia. Lá foi o Cícero, foi o Nuno. Lá é um quilombola, né? Eles ainda não têm a designação, mas é uma comunidade quilombola. E é uma natureza assim lindíssima, né? Eles fazem artesanato, é um lugar bem pequeno, assim, acho que são 800 habitantes só. E aí, gente?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Conversa seria com a Evelyn ou com a Patrícia. Dou-lhe 3. Passar para o próximo. Divinópolis. Você fala, Wander, o que aconteceu em Divinópolis? O que tem? E a entrevista vai ser com você, né? Você e a Cris Azevedo. Ou a Cris Azevedo. Sim. Bom, Divinópolis aconteceu muita coisa, eu vou falar algumas, até porque eu sou prolixo, senão eu vou até amanhã. A gente teve uma caravana que foi para uma nascente, chama Nascentes Bela Vista, 10ª corrida da Nascente Bela Vista, é uma corrida tradicional na cidade. Recebemos aqui na caravana, e que foi muito interessante para a cidade, despertou muita curiosidade e interesse, o grupo Greenpeace de BH. Depois nós tivemos, em um outro momento, uma oficina Dragon Dream, que foi a primeira, e eu quero fazer mais uma rapidinho, início de 2022. Nessa oficina nós recebemos, por exemplo, o Bianchi, o Wildean, algumas pessoas de fora, né? E outras daqui mesmo. Mais recentemente, para não falar muito, a Cris, que faz parte da Associação Nossa Cidade, veio para Divinópolis e ela está fazendo um trabalho aqui, se conectando comigo no sentido de eu poder apresentar para ela as pessoas, os grupos. Ela está trabalhando com a economia circular e colocando a empresa dela que coleta óleo de cozinha e produz com esse óleo biodiesel. Então, basicamente isso. E o meu sonho em Divinópolis é criar os pontos do idealista, que é um conceito que eu comecei a elaborar junto com mais algumas pessoas a partir do Idealist. E ponto do idealista, para mim, cada pessoa é um ponto, cada grupo de pessoas, falando aqui na linguagem do OCV, é um círculo, mas seria outro ponto do idealista, um ponto coletivo, né? Ô, Wander, deixa um pouco para a entrevista. Deixa um pouco para a entrevista. Tá, parei. Gente, quem quer entrevistar o Wander ou a Cris, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. E aqui pode anotar o Bianchi lá para Capivari, que ele tinha colocado no chat. Né? Bem, deu o nosso tempo aqui, tem várias cidades ainda. Como é que vocês querem, gente? A gente para por aqui? Por que você não põe as listas, uma lista, né, das cidades e cada um põe o nome de quem quer fazer rapidamente no chat? Eu pensei nisso também. Ou no WhatsApp. Pode no também. WhatsApp. Ou no WhatsApp porque também. a Jussara vai querer participar, eu tenho certeza. Tem mais gente que vai querer. Sim, Põe sim, no sim. WhatsApp. E a gente, tendo uma noção do todo, a gente escolhe com mais, assim, também com mais tranquilidade, né? Porque aí eu fico assim, eu vou, depois eu falo, e se tiver outra na frente que tem mais a ver com o que eu quero? Então, eu acho que se tiver uma noção do todo, vai ser bem legal. Tá. Super aplicada aqui com Tá, não, beleza. Eu vou fazer o seguinte, quem quiser ir, já vamos fazer um check-out, já liberar, né, para não ficar nesse negócio de sempre estar passando o tempo, mas eu vou continuar apresentando aqui só para a gente ter a lista toda. Eu faço um videozinho pequenininho. Legal. E coloco lá e a gente escolhe lá no... E aí é bom que as outras pessoas também participem. Renato, e o prazo? Tipo assim, essa semana
Para a semana que Rápido, vem. jogo rápido. É jogo para casa para a semana que vem. para a semana que vem a gente já ter algumas coisas para conversar. Porque eu estou muito curioso, como é que vai ser essa conversa, né? Como que vão... Qual que vai ser a receptividade ou a surpresa? Então, você põe essas coordenadas no WhatsApp para nós. Sim, sim. Eu vou fazer o vídeo apresentando rapidinho para passar para todo mundo. Depois eu coloco lá essas coordenadas e os detalhes mesmo, assim, de WhatsApp da pessoa e tal. A gente vai pelo WhatsApp aí trocando. Ótimo. Tá bom? Então tá, gente, olha, quem tiver que sair já pode ir saindo, se quiser deixar uma palavra de que achou de hoje, deixa, quem quiser ficar um pouquinho mais para deixar uma palavra maior, também pode ficar. Eu queria, sabe, fazer o quê? Perguntar ao Bianchi, que eu acho que o projeto de passatempo ficou em segundo lugar. Uau! É seu, Bianchi, cadê o Bianchi? Ele já saiu. Eu quero saber dele, depois eu vou perguntar. Não sei o quê, passou edital, né? De passatempo. Eu acho que deve ser o dele, né? Tá. Deve, então, a gente precisa celebrar isso depois. Tá? Guilherme, gratidão, eu te agradeço, viu? Muito bom ter você aqui, ter te conhecido assim, a Pixel, a Pixel e a cores, né? É bem legal. Gente, fala aí, quem for saindo, deixa uma palavra, como é que você está saindo, se tiver também feedback, poderia ser mais rápido mesmo. Você está com a mão levantada, Tony? Não, estou me despedindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite também. Obrigado. Tchau, Guilherme. Valeu. Guilherme. Foi muito produtivo, Renato. Muito obrigada. Tá? Que bom, Raquel. Fiquei com medo de ficar muita informação, muito corrido. É difícil equilibrar, assim. Se as dúvidas surgirem, a gente vai perguntando, né? Beleza? Legal. Beleza. Beijo. Tchau, tchau, Obrigada, Raquel. turma. Obrigada, viu, Renato? Foi sensacional. Eu saio sempre melhor do que eu cheguei. Te agradeço. Gratidão, valeu. Sandra, a gente se fala. Acho que ela já saiu, né? Vou pôr mais uma cartinha que eu tirei do outro oráculo, tá bom? Vou pôr lá no grupo. Ah, sim. Ai, que bom. Vou pôr lá para a gente celebrar o dia de hoje. Tchau, Marli. Obrigada, Valéria. boa noite, querido. Boa noite. Até. Tchau, Marli. Tchau, Valéria, Raquel. Tchau, Renato. Até mais.